Boa noite, comunidade acadêmica. Estamos aqui essa noite para dar início à apresentação dos trabalhos da 26ª Mostra Científica, que mais uma vez será exibida inteiramente no modo online. Nesse momento será apresentado o grupo de trabalhos das acadêmicas do curso de Pedagogia. O primeiro dos trabalhos será apresentado pelas acadêmicas Ana Carla Teston e Tatiane Luiz de Oliveira e tem como título A Arte de Ser Docente, a excelência na educação de língua portuguesa e língua inglesa. Orientamos que as perguntas, os elogios, as sugestões sejam realizados aqui no chat do YouTube e assim que possível a acadêmica estará respondendo aos questionamentos. Então vamos conferir? Boa noite, me chamo Ana Carla Teston, sou acadêmica do curso de Pedagogia EAD da Uniplac e Letras. O nosso trabalho é intitulado A Arte de Ser Docente, a excelência na educação de língua portuguesa e língua inglesa. O grupo é composto por mim, Ana Carla Teston, pela Tatiane Luiz de Oliveira, e também pelo André Felipe e a Tatiane Eurix, que não conseguiram estar presentes conosco aqui hoje, pois estão com outras demandas da mostra científica também. A nossa professora orientadora foi a professora doutora Shayla, e o nosso curso é Pedagogia EAD. A qualidade da prática docente é crucial no processo educacional, especialmente no ensino de línguas, como o de português e inglês. É essencial investigar como as abordagens pedagógicas impactam a aprendizagem dos alunos, visando identificar formas de aprimorar a formação dos professores e promover uma aprendizagem mais efetiva e desenvolvimento de habilidades comunicativas. O nosso objetivo geral com esse artigo foi investigar a prática docente em aulas de língua portuguesa e língua inglesa, com o intuito de identificar práticas efetivas e oportunidades de melhoria na formação dos professores. Quais foram os materiais e os métodos utilizados nessa pesquisa, né? A pesquisa ocorreu em duas escolas estaduais, uma em Lages, Santa Catarina, e a outra em Correia Pinto, Santa Catarina, que foram observadas aulas de língua portuguesa e língua inglesa, do ensino médio. Foi utilizado o método de observação de campo, além de questionários visando identificar a percepção sobre o assunto da pesquisa. Caracterização e condições gerais do estudo e amostragem. Este estudo buscou realizar uma pesquisa de campo para observar os eventos e fenômenos em sua forma natural. Dentre as variedades de pesquisa de campo disponíveis, a abordagem qualitativa foi a selecionada para essa pesquisa. Qual que foi a seleção, uma amostra, no caso, o sujeito da pesquisa, né? Para o alcance dos objetivos propostos da pesquisa, os sujeitos participantes foram 4 docentes da rede estadual de ensino, né? Dois docentes em Lages, Santa Catarina, e os outros 2 em Correia Pinto. Devidamente graduados em licenciatura letras, né, português e inglês, e dotados de uma ampla experiência profissional. Quais foram os nossos procedimentos, técnicas de coleta de dados? A gente utilizou o método de observação de campo, onde se observou a prática docente diária, sempre anotando em diários de campo os pontos importantes da prática docente. E também foram utilizados questionários, instrumento esse que possui perguntas referentes a metodologias didáticas utilizadas e a formação e especialização dos respectivos participantes, visando, então, identificar e levantar percepções sobre o assunto da pesquisa. A metodologia de análise dos dados, no caso dessa pesquisa, foi entregue em loco um questionário com questões abertas e fechadas. Agora, a nossa colega Tatiane irá apresentar para vocês os resultados obtidos com essa pesquisa. Boa noite, dando prosseguimento e também para que possamos finalizar, como a colega Ana Carla já citou, nós realizamos então essa pesquisa, né, essa atividade e realizamos com perguntas, né, com um questionário que foi aplicado para esses 4 docentes em Lages e também em Correia Pinto. As perguntas desse questionário foram em relação à definição da excelência na educação de suas disciplinas,
Habilidades e competências essenciais que um docente deve possuir para alcançar a excelência na prática docente, autoavaliação de seu desenvolvimento profissional e quais experiências propiciaram o crescimento do docente, as principais fontes de atualização e aperfeiçoamento profissional do docente, né? Também achei muito interessante o impacto do uso da tecnologia no ensino, a presença ou ausência de oportunidades para a formação continuada. Então, essas foram as perguntas que estavam no questionário que os professores foram submetidos. Partindo disso, os nossos resultados, eles foram os seguintes. Então, os resultados dos questionários, eles indicaram que os professores de língua portuguesa, eles enfatizam muito, né, no caso, o aprimoramento das habilidades de fala dos estudantes, e os professores de língua inglesa ressaltam a importância do desenvolvimento da já que outra língua não é a nossa língua materna, né? Referente às observações, então, na escola 1, o professor de língua portuguesa ele mostrou a dedicação e o esforço diante do desinteresse dos alunos, e o professor de língua inglesa adotou uma abordagem um pouco mais controlada, um pouco mais rígida, né? O que resultou em um comportamento mais disciplinado. Na escola número 2, que também é uma escola estadual, o professor de língua portuguesa ele demonstrou um profundo conhecimento teórico e ele lidou de uma forma mais eficaz com a turma. E o professor de língua inglesa, ele já enfrentou desafios ao manter o desenvolvimento dos alunos, apesar de possuir um bom domínio do conteúdo. Então, esse trabalho nos mostra que, com esses dados obtidos na nossa pesquisa e com a observação no campo, concluímos que após a pandemia, né, que nós passamos ali do Covid-19, os professores, eles vêm desde lá enfrentando mais dificuldades, né, especialmente no fato do ensino ter acontecido de forma remota, ok? Agradeço muito pela atenção de vocês, tenham uma boa noite. Obrigada. Muito obrigado às acadêmicas Ana Carla e Tatiane e parabéns pela sua apresentação. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat ao vivo. Se você está achando legal esse formato de apresentação, deixa seu like, compartilhe o link dessa live com seus amigos. E se você está gostando das apresentações, deixa também seu comentário. Nós vamos ficar muito felizes com a sua participação. Convidamos agora as acadêmicas Fabiola da Costa, Mara das Graças Macedo da Silva e Tailine Souza de Oliveira para a sua apresentação. Olá, boa noite a todos. Eu sou a acadêmica Kailane Macedo Cardoso, estou cursando o 6º semestre de Pedagogia. Olá, boa noite. Eu sou a acadêmica Fabiola Mota Madruga, estou cursando o 8º semestre de Pedagogia. Nós vamos, então, estar apresentando as nossas experiências na EMEB Santa Helena através das nossas intervenções. Então, tendo como título Processo de Ensino e Aprendizagem nos Anos Iniciais, EMEB Santa Helena. Então, a nossa introdução, né? O trabalho descreve as experiências vivenciadas no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação de Lages, na EMEB Santa Helena, com o curso de Pedagogia na Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Teve como objetivo compreender o processo de apropriação do conhecimento dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental em relação à alfabetização, letramento e numeralização, para a formação de sujeitos críticos e autônomos. Então, a nossa metodologia. O primeiro contato consistiu em conhecer a instituição e, posteriormente, o projeto político-pedagógico, seguindo de encontro e interação com a turma, bem como o estabelecimento de relacionamentos por meio de observações das aulas. Realizou-se a intervenção com base nas orientações fornecidas, a fim de elaborar os planejamentos, sempre com a intenção de introduzir elementos lúdicos e interativos, distintos daquilo que os alunos estavam acostumados, utilizando como referência o conteúdo brevemente abordado pela professora em sala de aula.
Então, aqui a gente traz alguns resultados de algumas intervenções que a gente fez nesse período. Então, aqui eu trago 2 intervenções, um ditado de palavra na língua portuguesa, que a professora já estava, né, trabalhando a ortografia com eles, então eu trouxe um trabalho de ditado sortido. Então, eu peguei algumas palavras, coloquei dentro de um recipiente e pedi para que cada um deles viessem à frente e eles mesmos sorteassem uma palavra e fizessem o ditado para a turma. Então, cada um da turma foi à frente e pegou a palavra, fez o ditado para a turma, né? Logo após a gente pôde estar corrigindo essas palavras, teve uma interação bem legal, eles gostaram desse momento que eles puderam participar do ditado, né? E na terceira foto ali seria a metamorfose da borboleta em Ciências da Natureza, que também já era um planejamento que a prof já estava já estava no planejamento dela a transformação dos seres vivos, então eu trouxe a metamorfose da borboleta, que era algo que eles ainda não haviam estudado, e no primeiro momento eu passei então um videozinho para eles da etapa, né, das fases da borboleta, como que ocorria esse processo, qual era a alimentação da borboleta, então todo passo a passo, né, eles interagiram muito com isso, gerou muitas dúvidas e a gente pôde estar trocando essa troca de experiência e tendo essa troca de conhecimentos ali. Logo após a atividade, eu pedi para que cada um elaborasse, né, essas 4 fases da borboleta em uma folha. Então, foi aonde está ali na foto. A gente fez as 4 fases, utilizando materiais diferenciados. Então, a gente utilizou folha, a gente utilizou o milho da pipoca, representando os ovinhos da borboleta, a gente utilizou, então, o macarrão, representando, então, ali a minhoquinha, né? A lagarta, no caso da borboleta, e aí depois a gente utilizou a linha, onde a gente enrolou e a lagarta para ela virar aquele casulozinho, para daí se transformar numa borboleta. E aí o desenho da borboleta, eu pedi para que cada um desenhasse a borboleta do seu jeitinho, do jeitinho que idealizava, né, do jeitinho que idealizava a sua borboleta colorida, e explicando para eles que cada borboleta, né, ela é um jeitinho diferente, então todas elas são diferentes, não tem borboletas iguais uma a outra, geralmente elas vêm de espécies, de formas diferentes, então eu passei para eles pedindo para que eles trouxessem essa diferença também do jeitinho deles. Foi um momento bem, bem divertido, a gente descontraiu bastante e eles gostaram muito, né, desse processo, era uma coisa que eles ainda não tinham visto, então para eles foi algo novo, um conhecimento que eles ainda não tinham adquirido. E houve bastante resultado. Então, eu trabalhei através da música, consegui trabalhar tanto na língua portuguesa quanto em matemática, seguindo sempre a orientação da professora e o planejamento que ela já estava aplicando com eles. Então, eu trabalhei a música Aquarela em 2 Mundos, na língua portuguesa e matemática. E no primeiro momento, eu apresentei a música, mas apresentei de uma forma diferente, tocando para eles no meu instrumento, que é o saxofone. Então, já de início, já gerou muita curiosidade, já gerou muita emoção, assim, da parte deles, e foi muito interessante. Em um segundo momento, eu entreguei a música em folha e também coloquei a música tocar para eles irem acompanhando toda a letra. Fiz uma atividade de interpretação pessoal sobre a música, se ela gerava algo positivo ou negativo na vida deles, também sobre os cantores, quem cantava a música, quais palavras dentro da música se repetia. Então, fiz essa primeira atividade. Uma outra atividade foi o caça-palavras, que foi muito interessante. Eles trabalharam bastante atenção e, através das palavras que eles encontravam no caça-palavras, eles iam formando frases. Então, foi muito divertido, foi muito atencioso, foi uma atividade que gerou bastante retorno. Na área da matemática, para englobar tanto a música, né, que seria relacionada às cores, eu fiz, então, uma árvore. Na árvore contava todos os resultados e uma tabelinha tinha os problemas. Então, do número 1 ao 5, tinha uma certa cor. Eles tinham que encontrar o resultado e cada cor que pedia. E foi uma atividade bem enriquecedora, teve bastante retorno, eles gostaram bastante, e deu para ver que foi uma aula super produtiva. Então, foi isso.
E os nossos agradecimentos é à CAPES pela concessão de bolsa do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. Boa noite a todos e obrigada pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigado às acadêmicas Fabiola, Mara e Tailine e parabéns pela sua apresentação. Não esqueça que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat ao vivo. E também você pode aí deixar o seu like nessa apresentação, compartilhar o link com aquelas pessoas que você conhece. E se você está gostando das apresentações, deixa também seu comentário. Nós vamos ficar muito felizes com a sua participação. E agora chegou a vez da acadêmica Inês Aparecida dos Santos. Com vocês. Boa noite, meu nome é Inês Aparecida dos Santos, sou acadêmica do curso de Pedagogia na Universidade Uniplac, né, Universidade do Planalto Catarinense. Estou cursando a disciplina de PPP, né, Pesquisa e Prática Pedagógica, estou no 8º semestre. E com muito orgulho, né, com muito gosto, quero apresentar o meu trabalho de vivências, né, do estágio da inclusão na educação infantil. A minha orientadora foi a Arlene Aparecida Arruda. O estágio obrigatório que eu cursei foi no CEIM, do bairro Centenário, no Moranguinho, e com foco na inclusão da educação infantil. A inclusão é vista como uma ação social e cidadã, muito importante, pois ajuda diretamente as crianças, né, com necessidades especiais e também promove um aprendizado muito importante para os alunos, que é o respeito às diferenças. Nesse trabalho, relatei um pouco da minha experiência ao realizar o estágio do curso de Pedagogia em foco na inclusão na educação infantil, com o objetivo que os alunos aprendessem a conviver com as diferenças e se tornem cidadãos solidários, acolhendo e aprendendo com a diversidade. A minha metodologia no estágio obrigatório que cursei no 6º semestre foi o foco na inclusão da educação infantil, através de atividades diferenciadas, com muita paciência, carinho. Consegui, com o meu grupo, né, de estágio, oportunizar com que o aluno com necessidades especiais se sentisse pertencente às aulas, fazendo parte à sua maneira, né, das atividades envolvidas. Eu vou citar um exemplo. Quando a gente fazia, né, as atividades que proporcionavam ao aluno para que ele interagisse nas brincadeiras, compartilhar brinquedos, porque tem criança que, dependendo da sua necessidade, né, especial, como um aluno tinha autismo leve, ele não gostava de compartilhar, né, os brinquedos, ele se irritava muito, né, muito fácil, ficava um pouco agressivo. Então, a gente trabalhava, né, nessa parte, né, acalmava ele, né, sempre tentando com muito carinho, sabe, para que ele compartilhasse, né, ali, o brinquedo, interagisse, né, com a turminha, né, com seus colegas, e sempre com foco ali de acalmar ele, e a gente sempre conseguia, né, assim, com muita paciência, ele acabava sempre ficando calmo e interagindo com os colegas, né. Então, eu acho importante esse lado, né, do professor, do mediador, ou professor 2, né, da inclusão,
sempre manter o foco no que sempre é o melhor para o aluno e também para a turma, né? Sempre incluir ele, inserindo naquele ambiente no geral, né? Esse resultado, né, a educação infantil foi entendida como uma modalidade, né? Então, eu aprendi aos poucos como trabalhar acolhendo o aluno com necessidades especiais, né? O meu objetivo foi atingido, né, visto que não houve barreiras que impedissem a socialização das crianças em geral, que souberam acolher as diferenças. Eu tenho um maior gosto, assim, de estar, né, participando desse trabalho, né, é muito importante para mim, pois eu quero fazer um estudo contínuo, né, pretendo fazer uma educação especial, porque eu vejo que é importante, muito importante, porque não vejo, assim, tipo, barreiras, né, que as crianças com suas necessidades especiais, elas têm, meu Deus, uma facilidade para aprender muito rápido, sabe? É importantíssimo. Eu agradeço desde já, e para mim é um gosto estar apresentando esse trabalho. Obrigado. Muito obrigado, acadêmica Inês, e parabéns pela sua apresentação. Não deixe de deixar seu questionamento aqui no nosso chat ao vivo. Se você está achando legal, deixa seu like, compartilhe o link, coloca seu comentário, nós vamos ficar muito felizes com a participação de cada um e cada uma de vocês. Agora, então, nós vamos convidar a acadêmica Gabriele Lopes de Melo para a sua apresentação. Boa noite a todos. Somos acadêmicas do curso de Pedagogia da Uniplac e participantes do programa PIBID. O tema do nosso trabalho é Construção de Saberes, Vivências e Práticas Transformadoras na Iniciação à Docência. Meu nome é Gabriele Lopes, eu estou na 4ª fase de Pedagogia EAD. Boa noite, meu nome é Alexandra, eu estou na 6ª fase de Pedagogia EAD. A coautora do nosso trabalho é a Karine Aparecida Núria e ela trabalha na escola EMEP Santa Helena. As palavras-chave, então, do nosso trabalho é iniciação à docência, aprendizagem, vivências e intervenção. Este trabalho desenvolveu-se no contexto do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, juntamente com o curso de Pedagogia da Universidade Planalto Catarinense, a Uniplac, e com a Secretaria Municipal de Educação na IMEP Santa Helena. A integração ao ambiente educacional iniciou-se com estudos e conceitos da sequência didática, buscando aprimoramento contínuo com os estudos aprofundados. O objetivo, então, era compreender o processo de aquisição de conhecimento dos alunos em relação à alfabetização, letramento e numeralização, com turmas de anos iniciais do ensino fundamental para desenvolver a formação de sujeitos críticos e autônomos. Metodologia. As atividades pedagógicas foram realizadas de forma prática e interdisciplinar, por meio de observação participante e intervenção escolar, com acesso ao PPP da escola e ao planejamento pedagógico e organização das aulas, bem como a organização escolar, gestão e procedimentos diversos. A pesquisa foi realizada com base na abordagem metodológica da teoria histórico-cultural de Vygotsky, com base referencial à literatura de Santa Catarina 2014, Morin 2000 e Base Nacional Comum Curricular, a BNCC 2018, entre outros. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a minha intervenção. Ela ocorreu no 3º ano. Eu trouxe o boliche do sistema monetário, eu separei eles em 2 equipes e chamei cada um para jogar a bola. Conforme caíam as garrafas, eles juntavam e viam a quantidade de dinheiro. Tomavam e, se acertassem, ganhavam ponto para a equipe. Eu chamei, então eu achei que eles interagiram bastante e tiveram
um bom aproveitamento na intervenção. Uma das minhas intervenções lá na EMEB Santa Helena, então, iniciou no 5º ano, e nas observações eu percebi que eles tinham uma dificuldade na questão da multiplicação. Eles não conseguiam realizar as continhas sem utilizar a calculadora ou a tabuada. Então, eu realizei um jogo bem lúdico, bem dinâmico, para eles trabalhar essa questão. O nome do jogo é Trilha da Multiplicação, onde eu separei eles em 3 equipes. Eles escolheram o nome de cada equipe para ficar mais dinâmico, mais divertido para eles. E então a trilha tem partida e chegada, aonde eles jogavam o dado, conforme o número que caía no dado, eles escolhiam umas fichas selecionadas lá, e nessa ficha tinha um probleminha de multiplicação. Se eles respondessem corretamente, eles avançavam a quantia de casa conforme tiraram no dado. Quem chegasse primeiro ganhava. O jogo tinha algumas regrinhas, que seria o não uso da tabuada ou da calculadora, e eu instiguei bastante o trabalho em equipe para eles conversarem lá e conseguirem resolver o probleminha lá de multiplicação. Também elaborei medalhas de colocações, então quem ganhou saiu em primeiro lugar, quem chegou mais próximo à chegada ficou em segundo, e quem ficou mais para trás, no caso, na trilha, ficou em terceiro lugar. A devolutiva deles, a reação deles foi bem boa, foi bem dinâmica, assim, eles gostaram bastante. Foi uma aula bem diferenciada, e eu também, como a minha primeira aula prática no projeto, foi bem interessante também, e foi bem produtivo. Os resultados, então. Percebeu-se a importância de trabalhar de forma integrada, articulando os conteúdos das diferentes áreas do conhecimento, para promover uma educação integral e significativa, podendo observar a importância de aliar a teoria e a prática, buscando uma aprendizagem que esteja relacionada com a realidade dos estudantes. As vivências ao PIBID dispuseram a oportunidade de experimentar diferentes metodologias e estratégias de ensino, possibilitando uma reflexão crítica sobre práticas docentes. Assim, as experiências vivenciadas contribuirão significativamente para o desenvolvimento profissional de todos e todas as participantes, ampliando seus conhecimentos pedagógicos e promovendo uma visão abrangente sobre a prática docente. Pode passar. Então, queremos agradecer primeiramente à CAPES pela concessão da bolsa e por nos disponibilizar essa oportunidade de experimentar essa experiência, né, esse projeto que está sendo muito agregante para a nossa área profissional, para a nossa graduação, né? A gente está aprendendo bastante. É muito importante essa inserção lá dentro de uma escola, enquanto acadêmicas, né? Para conseguir realmente observar e entrar nesse mundo real da escola. Agradecer também à Uniplac, que é a mediadora do projeto, né, que apoiou a causa aí, e agradecer a Secretaria de Educação e a EMEB Santa Helena ali por abrir as portas da escola para a gente entrar no ambiente escolar lá deles, tá bom? Muito obrigada, tenha uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado, acadêmica Gabriele, parabéns pela sua apresentação. Lembramos que vocês podem fazer questionamentos àquelas pessoas que estão apresentando, é só deixar a sua pergunta aqui no chat ao vivo que logo, logo o acadêmico ou a acadêmica irá te responder. Não esquece de deixar seu like, compartilha também esse link com outros colegas e participe da nossa live aqui deixando o seu comentário. Agora nós vamos convidar as acadêmicas Josiane Batista da Silva e Marinês de Queiroz dos Santos para a sua apresentação. Olá, acadêmicos e professores. O nosso trabalho é sobre direito de aprendizagem no cotidiano infantil, brincadeiras e musicalização em foco. As acadêmicas Daniela Martins de Souza, Josiane Batista da Silva, Manuela Marina do Carmo, Marinês de Queiroz dos Santos. A orientadora é a professora Arlene Aparecida de Arruda e o curso Pedagogia EAD.
Introdução. Trabalho referente ao estágio curricular obrigatório do curso de Pedagogia EAD da Universidade do Planalto Catarinense Uniplac, realizado na educação infantil no município de Lages, Santa Catarina. No CEN Trajano, professor Trajano. A questão norteadora buscou elucidar como o planejamento pode promover a interação das crianças sob uma proposta de formação humana integral. O objetivo, desenvolver atividades das crianças da educação infantil por meio de brincadeiras, contação de história e musicalização. Metodologia. Qualitativa com observação participante e intervenção pedagógica no ambiente de aprendizagem sob a concepção histórico-cultural. Resultados de discussão. No estágio curricular obrigatório foi possível fazer a articulação teórico e metodológica com a compreensão dos dados, dos desafios que estão presentes nos processos de formação docente. Entre os achados estão a participação e a interação das crianças nas atividades, principalmente nas brincadeiras e nos jogos, o interesse, a curiosidade diante dos materiais atrativos, envolvendo a imaginação e o encantamento. As crianças manifestavam continuamente esse encantamento com as expressões interessantes, fortalecendo a prática docente. Elas expressavam surpresa, aguardando ansiosamente novas experiências, e enfatizavam a importância de tocar, rasgar e sentir. Em suma, de vivenciar novas experiências de aprendizagem. Assim, as experiências do estágio foram desafiadoras e promotoras do direito à aprendizagem na educação infantil. Eu fiz o meu estágio no CEM Professor Trajano, onde a gente fez sobre brincadeiras e musicalização com as crianças ali no pré-1. Eu fiz sobre a parlenda da galinha do vizinho, que as crianças colocavam o número no chão da sala e eles iam cantando a musiquinha da parlenda, né? E pulando em cima dos números e contando. Também a gente fez a história sobre o jacaré Quilão, que a gente confeccionou de coisas de caixa de ovo, né? E outras coisas assim. E peixinhos coloridos. A gente fez um quadro de peixinhos coloridos ali, para eles brincar na história mesmo que era contada. Eles brincaram, sendo eles os personagens da história. Foi muito legal e se divertiram muito. Assim foi a nossa passagem ali no estágio ali do professor Trajano. Meu estágio realizado com o professor Trajano foi no Berçário 2. Também foi sobre contação de história e musicalização. Então, eu elaborei em casa luvas pedagógicas para eles, da história da borboletinha e da canção do índiozinho. A história da borboleta, então, era a canção da borboleta. Após eles cantarem a música da borboleta com a luva pedagógica, foi aplicado a atividade para eles, que era com uma esponja em forma de borboleta. Eles colocavam a esponja na tinta guache e colocavam no papel pardo, e eu levava um por um até o papel para eles carimbarem como se eles estivessem voando com uma borboleta. E a do índiozinho também, eu fiz uma luva pedagógica com cada dedo tinha a foto do índio, e nós cantávamos a musiquinha, encenava também com as mãos. Houve a participação de todos eles contribuíram. Então seria isso. Também fiz a música do Gavião com eles, e do Pintinho Amarelinho. Do Pintinho Amarelinho eu elaborei também foi através de materiais recicláveis, que era com rolinhos de papel higiênico pintados de amarelo e feito os pintinhos assim, e com feijões dentro, para quando eles chacoalhassem ficasse como se fosse um chocalho natural. Então teve a participação de todos também no Berçário 2. Bom, eu fiz meu estágio no Pré-2, onde eu trabalhei no sítio do Seu Lobato. Eu levei uma caixa com os bichinhos determinados do sítio, os bichinhos de pelúcia. Levei fantoche, avental,
a música do sítio. Houve a interação de todos gostaram de fazer as atividades. Eu realizei uma atividade com eles com tinta guache e desenho, onde eles misturavam as cores. Eles demonstraram bastante interesse e entusiasmo pela atividade proposta. E assim a gente finaliza a nossa apresentação. Muito obrigada a todos. Muito obrigado às acadêmicas Josiane e Marinês, parabéns pela apresentação de vocês. Lembramos que os questionamentos das acadêmicas podem ser realizados aqui no chat. Se você está achando legal esse formato também de apresentação e ainda não deu o seu like, vai lá, faz isso agora antes que você esqueça. Pode também compartilhar esse link dessa live com outras pessoas para que elas possam assistir. Deixe seu comentário, essa participação é muito importante para os nossos acadêmicos. E agora então vamos para o nosso próximo trabalho com as acadêmicas Aline Della Justina e Micaela Gomes. É com vocês. Olá, meu nome é Micaela Gomes. Estamos hoje aqui para apresentar a 26ª Mostra Científica com o tema As várias temáticas abordadas através da contação de histórias quando usada como estratégia pedagógica, sob a orientação de Marta Aparecida de Lima Machado Calegari. Introdução. A contação de história é uma prática tão antiga quanto a humanidade, utilizada em seus primórdios como uma cultura de ensinamentos geracionais. Hoje é um importante recurso pedagógico utilizado por educadores. Objetivo. O objetivo desse estudo foi denotar a versatilidade dessa ferramenta e as diferentes temáticas que podem ser abordadas através dela. A metodologia. A metodologia foi uma pesquisa de campo em 2 unidades educacionais distintas. A minha intervenção de estágio se deu no pré-Capistrano, em Bom Retiro, e a da minha colega Micaela se deu na Tia Bira, em Lages. O trabalho ele é de natureza qualitativa, onde a gente é baseada nos relatos, né, do nosso estágio, nas nossas anotações, com metodologia de análise descritiva analítica. Um ponto em comum entre o meu plano de intervenção e o da Micaela, apesar de temas diferentes, é a contação de histórias. Eu trabalhei o tema alimentação saudável e usei a contação de história como um recurso lúdico para ensinar as crianças sobre essa importância da alimentação saudável na nossa vida. Eu usei a cesta de Dona Maricota, de Tatiana Belink, como um recurso para contribuir nessa explanação sobre o tema, e também até as princesas soltam pum, apesar de Ilan Brema. Apesar de ser autores diferentes, eu pude conseguir compreender para as crianças, passar para as crianças a importância de ter uma alimentação saudável, de usar as frutas, as verduras, os legumes como um recurso no nosso dia a dia para nossa vida saudável. Bom, eu trabalhei o tema identidade com o livro Quem Sou Eu, da Ana Maria Machado, onde a gente pôde trabalhar um nome, eles próprios se auto-reconhecerem. Trabalhei também qual é a cor do amor, com o tema afetividade, e do Todd Parr, Tudo Bem Ser Diferente, que fala das diferenças, que nem todo mundo é igual, para trabalhar aceitação. Os resultados e discussões. A gente pode observar que é possível trabalhar uma multiplicidade de temáticas, né? E a contação de história gera uma maior compreensão dos conteúdos abordados por ser em uma linguagem que é pertinente ao universo infantil. Também observamos as contribuições dentro de campos do desenvolvimento da oralidade, escuta, imaginação, criatividade e a elaboração de narrativas, onde a gente contando a história, as crianças começam a elaborarem as próprias histórias, formar, né, as próprias histórias. E a construção do fator sociocognitivo, que é essa troca com o colega, com os pais, várias contribuições. A leitura, ela nos enriquece de várias formas e é muito importante que essa introdução do mundo leitor, de apresentar livros, de fazer com que as crianças tenham contato com os livros, contribui muito para a construção do ser como um ser ativo, criativo, com capacidade de dialogar. Nós agradecemos a participação na 26ª Mostra Científica, podendo abordar um tema que julgamos muito pertinente. Obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigado às acadêmicas Aline e Micaela, parabéns pela apresentação. Não deixe de deixar o seu recadinho para as duas colegas que acabaram de apresentar. Também deixa seu like aqui na nossa live, compartilhe esse link com as pessoas. Se você vai apresentar trabalho nessa noite e quer que algum familiar possa te assistir, compartilhe o link dessa live que ela é aberta, qualquer pessoa pode acessá-la através do YouTube. Deixa também seu comentário aí de parabéns para as apresentações que estão acontecendo na noite. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula e juntamente com a minha colega Maquele, a gente veio apresentar na 26ª Mostra Científica o nosso trabalho que a gente desenvolveu referente à observação e intervenção do nosso trabalho acadêmico, com o tema afetividade e ludicidade no desenvolvimento das competências e habilidades em alunos do ensino fundamental. Somos acadêmicas do curso de Pedagogia. A nossa orientadora é a Marta Aparecida de Lima Machado Palegar. A nossa pesquisa e, posteriormente, intervenção, ela foi desenvolvida no 2º ano do ensino fundamental em 2 escolas públicas da Serra Catarinense, sendo uma escola localizada no município de Lages e a outra localizada no município de São Joaquim. Nós aplicamos metodologias de alfabetização, letramento e numeralização nos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, tendo como foco principal os alunos do 2º ano, pelo fato de eles estarem ainda no período de alfabetização, né? Alfabetização, numeralização, pela proposta de conhecimentos e habilidades já eram para eles estarem desenvolvendo a junção silábica, né? E as operações simples, mas como nós tivemos algumas lacunas que não ficaram abertas pelo período que eles não, pelo fato de não terem tido educação infantil no período correto devido à pandemia, e no ano posterior ao mais crítico da pandemia, alguns pais ainda se sentiam inseguros de encaminhá-los para a escola. Então a gente conseguiu fazer a nossa intervenção voltada ao resgate do que não foi desenvolvido ainda, né, pelas crianças, por ter ficado com muita coisa da pandemia que eles não conseguiram desenvolver e atribuir ainda o conhecimento conforme a sua faixa etária. Trazemos como objetivo resgatar e desenvolver as competências e habilidades previstas no currículo, com o intuito de suprir possíveis lacunas deixadas pela pandemia, utilizando a afetividade e materiais lúdicos como estratégia. Aqui também enfatizo que atrasa o desenvolvimento dos alunos é a rotatividade dos professores. Em questão do meu estágio, durante a observação, a minha turma do 2º ano tinha passado já por 5 professores, onde essa rotatividade dificulta a aprendizagem dos alunos até para eles terem o desenvolvimento da afetividade com o professor e o desenvolvimento das estratégias que é previsto pelo currículo pela idade deles, né? A nossa metodologia para realizar a nossa pesquisa, ela foi por meio de revisão de literatura, de materiais já publicados e agrupados com base na teoria para a construção de um novo texto, né? Então, nós conseguimos achar alguns autores que escreveram alguns artigos sobre o resgate de conteúdos no período pós-pandemia, tendo em vista, então, que esses alunos, lá em 2020, estavam na faixa etária entre 5 e 6 anos, então, ainda em período de educação infantil, o qual lá nesse período eles não conseguiram desenvolver as habilidades e competências para agora vir estar desenvolvendo a parte da alfabetização, né? E a gente também, para desenvolver a nossa pesquisa, escolhemos o método conceitual analítico, né? Sendo que o nosso baseamento foi obtido por bibliografias de autores com ideias e conceitos similares ao objeto de estudo. Então, com isso, a gente também conseguiu ver que tem vários artigos já publicados falando dessa questão, né? Esse tempo que foi perdido, por mais que a gente tente estar recuperando ele também, ele acaba ficando para trás, porque a gente sabe que é muito importante cada período de desenvolvimento da criança ele estar desenvolvendo as habilidades e competências. Então, o que nós percebemos, eu aqui em Lages e a Ana Paula em São Joaquim, que a afetividade, ele traz com que a criança confie nesse adulto mediador, né, que no caso é o professor. Então, a partir da hora que a gente torna um ambiente mais afetivo, mais acolhedor, com um som mais tranquilizante, então também utilizamos de música para fazer um sonzinho baixinho, para que eles relaxassem, eles conseguem demonstrar melhor
o que ele ainda não consegue desenvolver, porque quando ele tem vergonha, ele não se sente confortável com aquele adulto, ele não consegue demonstrar o que ele ainda não consegue desenvolver. Assim fica mais fácil, inclusive, da gente estar observando a criança que tem alguma questão com a visão, né? Aconteceu muito comigo de um aluninho ficar sentado mais ao fundo da sala e depois ele falar para mim que ele não conseguia ver o que eu estava mostrando ali na frente. Então, quando eu trouxe ele para perto de mim, ele já participou mais, ele já conseguiu me mostrar o que ele não estava entendendo ainda. A gente também trabalhou a questão do som, né, para a formação silábica. Então, alguns deles já conseguiram facilitar melhor com isso e a utilizar materiais lúdicos, né? E os nossos materiais lúdicos foram coisas bem simples. A gente utilizou de tampinhas. Eu aqui em Lages utilizei de tampinhas para estar fazendo, como ali na foto mostra, o ábaco, é o ábaco que você consegue remover as pecinhas e colocar. Aquela ali tem as 3 sequências, né, de centena, dezena e unidade. Então, eles conseguiam fazer a contagem dos números naturais, reconhecer a sequência, né. Depois, eles estavam entendendo que quando eu tinha 10 unidades, eu podia juntar por uma dezena. Quando eu já tinha 10 dezenas, eu poderia trocar por uma centena. E logo após, estar trabalhando com a operação de soma e subtração. Outra coisa também que a gente levou para eles em sala de aula foi outras fórmulas de realizar matemática. Então, não somente o ábaco, mas o material dourado, mostramos para eles a calculadora, a própria contagem nos dedinhos, enfim, a gente tornou isso mais concreto para que eles nos demonstrassem o que eles ainda não conseguiam realizar, e eles foram bem participativos, demonstrando muito já com uma facilidade bem avançada, outros ainda descobrindo, né, essa etapa na parte da numeralização. A parte da alfabetização é a mesma coisa, o alfabeto móvel, a Ana fez lá com, mais à frente vai ter outras imagens, né, com o alfabetozinho em quadradinhos, eu fiz nas tampinhas também, eles ficaram bem contentes, gostaram bastante de estar manuseando esse material. Então, vamos escrever o seu próprio nome, coisas que eles já conheciam, né. Então, ali eles conseguiam demonstrar para nós o que eles já conseguiam juntar sílabas. Eu percebi que muitas crianças já conseguem fazer escrita, alguns já de forma cursiva, outros não, e algumas crianças nem isso não conseguem realizar, eles ainda não conseguem conciliar o som do alfabeto ou da sílaba com o código, né, para a escrita. Então, a gente viu que tem muito essa questão dessa... ainda falta desenvolver essas habilidades e competências que era previsto para a faixa etária deles. E concretizando isso de uma forma acolhedora, eu consegui prever muito bem no meu período de aplicabilidade da intervenção, que eles facilitou mais para eles isso, né? Então, como a minha colega estava abordando, ali tem imagem que eu também trabalhei os números, eu desenvolvi uma trilha numérica, desenvolvendo a adição, eles poderiam contar na mão, apresentei a calculadora também, e referente à continha que estava lá na trilha, um exemplo, 7 mais 7 daria 14, o aluno viria aqui na mesa e procurava o resultado para colar na devida adição. Nossos resultados obtidos foi na realização da intervenção, onde percebemos que a afetividade aproxima a criança do professor, que isso é muito essencial. O aluno criar aquele vínculo com o professor e ter segurança para perguntar, porque quando o aluno é inseguro, se ele tem dúvida, ele nem questiona o professor, né? Assim, contribuindo na percepção de quais competências e habilidades precisam ser retomadas e desenvolvidas. Durante a nossa observação, a gente também analisou que o professor em si, ele quer dar continuidade naquilo que o currículo propõe. Muitos professores em si, através da nossa observação, a gente viu que o professor, ele não está analisando se o aluno realmente está adquirindo conhecimento, se ele está aprendendo. Mas sim, é preciso, a gente sabe que, infelizmente, é preciso dar continuidade no currículo, mas é essencial dar continuidade se o aluno está realmente aprendendo a faixa etária dele, né? Em questão também, a gente trabalhou bastante a ludicidade, como a minha colega comentou, que ela oportuniza que as atividades utilizadas com o intuito de retomar os conteúdos sejam mais prazerosas e significativas para as crianças, facilitando na concretização de ideias para desenvolver as habilidades e competências.
Analisando em virtude a ludicidade, a gente pode conceituar que os anos iniciais eles também são crianças, então é bem importante a gente trazer o lúdico, que seja uma forma mais divertida e criativa para cativar a aprendizagem dos alunos. E esse é o nosso referencial teórico. A gente agradece a todos pela atenção. Bom, olá, acadêmicos e professores. O nosso trabalho é sobre caminhos da observação participante nas escolas. As acadêmicas Kátia Celine Springer Rodrigues, Caroline Mendes Cipriano e a orientadora Marta Calegari, com curso de Pedagogia EAD. A introdução. O período de estágio é o momento em que os alunos da graduação têm a oportunidade de observar e aprender na prática. Todas as aprendizagens adquiridas ao longo do curso, juntar a teoria e a realidade da escola para visualizar suas ações e suas problemáticas. Vivenciar os conhecimentos adquiridos durante o curso, assim como refletir sobre quais práticas escolher e como agir dentro da instituição educativa. Objetivo: observar e compreender a rotina da escola e ajudar nas tarefas e atividades que nos é apresentada. Metodologia: nesse trabalho usamos os métodos de observação e pesquisas bibliográficas para a produção do relatório. Resultados esperados. Ter realizado esse estágio em grupo foi de grande aprendizado para as nossas vidas profissionais e pessoais. A receptividade da escola. Parabenizamos as acadêmicas que acabaram de apresentar e também gostaríamos de estender esse parabéns a todas as acadêmicas de pedagogia pela apresentação de trabalho, tá? Quero parabenizar todo mundo que participou aqui desse processo da mostra científica, também quero parabenizar toda a equipe organizadora da 26ª Mostra Científica da Uniplac. Quero lembrar a todos e todas que estão nos assistindo que essa live vai ficar disponível no YouTube, dentro dos nossos canais de comunicação da Uniplac. Sendo assim, nós agradecemos a sua participação, a sua audiência, muito obrigado e até a próxima!